Cállicles pergunta para Sócrates: você acha mesmo que você é admirável? Vamos continuar a leitura de Gorgias de Platão, parte 47, momentos próximos do final desse grande diálogo entre sofistas e Sócrates. Eu parei exatamente quando ele dizia: então pensas, Sócrates, que uma pessoa em tal situação, incapaz de erguer-se por si mesma, apresenta-se como alguém admirável num estado? Sócrates responde: sim, se tivesse aquele único recurso, Cállicles, o qual admitiste reiteradamente. Se houvesse se erguido por si mesmo no esquivar-se a qualquer discurso ou ação injusta com respeito aos seres humanos ou aos deuses. Isso foi repetidamente admitido por nós como sendo o tipo mais valioso de autoproteção. Que lindo isso, né? O mais valioso tipo de autoproteção, que é se esquivar de qualquer discurso ou ação injusta com respeito aos seres humanos e aos deuses. Ora, se eu fosse condenado por incapacidade de estender esse tipo de proteção a mim mesmo ou a outra pessoa, eu ficaria envergonhado, quer minha condenação se efetivasse na presença de muitos, quer na presença de poucos, ou somente de nós dois. Até vontade de chorar, né? E se essa incapacidade determinasse minha morte, realmente me sentiria profundamente aflito. Mas se alcançasse meu fim devido à falta da retórica da lisonja, estou absolutamente certo de que me verias aceitar minha morte tranquilamente, pois nenhuma pessoa teme o mero morrer, salvo se for cabalmente destruída de razão e virilidade. Cometer injustiça é o que as pessoas temem. Com efeito, chegar ao Hades com a alma abarrotada de ações injustas constitui o máximo de todos os males. E agora, se não te importares, te farei uma narrativa visando demonstrar que é assim que é isso. Lembrando, né, que o Hades é um mundo subterrâneo dos mortos, né? Ou seja, a pior coisa é chegar lá tendo cometido injustiças. Cállicles, bem, tal como arremataste o resto, prossegue e completes isto também. Sócrates, então dá ouvidos, como dizem, a uma belíssima narrativa que considerarás uma mera fábula, como imagino, mas que encaro como uma narrativa à guisa de explicação. De fato, o que estou prestes a contar-te, entendo estar te oferecendo como a verdade. De acordo com a narrativa de Homero, Zeus, Poseidon e Plutão dividiram entre si a soberania quando a tomaram de seu pai. Ora, no tempo de Cronos, havia uma lei que tocava a humanidade, uma lei que mesmo hoje os deuses continuam a observar, segundo o qual todo ser humano que viveu uma existência justa e de religiosidade parte após sua morte para a ilha dos abençoados. E ali habita em plena felicidade, além do alcance dos males. Entretanto, todo aquele que haja vivido na injustiça e na irreligiosidade vai para o calabouço da punição e da retaliação, o qual, como sabes, chamam de Tártaro, que ele já citou anteriormente, inclusive, né? Onde as pessoas ficavam. No tempo de Cronos, e mesmo mais recentemente durante o reinado de Zeus, esses seres humanos enfrentavam juízes vivos enquanto ainda estavam vivos e que os julgavam no dia em que iam morrer. O resultado era os casos serem mal decididos. Assim, Plutão e os supervisores das Ilhas dos Abençoados compareceram diante de Zeus e o informaram que os seres humanos estavam imerecidamente se movendo em ambas as direções. Então falou Zeus, abre aspas, muito bem, deterei esse procedimento.
Os casos são atualmente mal julgados porque aqueles que são julgados o são completamente vestidos. Lembrando aqui, né, que o corpo é uma veste da alma. Isso é um rodapé aqui que eu estou lendo para vocês. E as riquezas e os bons, vamos lá, vou ler literalmente. O corpo é uma veste da alma, bem como a boa linhagem. As riquezas e os bons relacionamentos são vestes do corpo. Tá? Então, vamos lá. O Zeus dizendo, muito bem, deterei esse procedimento. Os casos são atualmente mal julgados, porque aqueles que são julgados os são completamente vestidos, uma vez que são julgados vivos. Ora, muitos, fecha aspas, disse ele, abre aspas de novo. Ora, muitos que possuem almas perversas estão vestidos com belos corpos, boa linhagem, riqueza, e em seus julgamentos surgem muitas testemunhas que depõem que suas vidas foram justas. Ora, os juízes se confundem não só por essas evidências, como também por estarem eles próprios vestidos ao presidirem ao julgamento, tendo suas próprias almas embuçadas pelo véu dos olhos, dos ouvidos e do corpo inteiro. Assim, todas as coisas, suas próprias vestes, bem como as dos julgados, constituem para eles obstáculos. Bem, antes de tudo mais, ele continua, precisamos pôr fim ao conhecimento antecipado que eles têm de sua morte, porque presentemente eles têm esse conhecimento. Entretanto, Prometeu já recebeu ordem para pôr fim a isso. Em seguida, devem ser despidos de todas essas coisas antes de serem julgados, uma vez que têm de ser julgados quando mortos. E também seus juízes necessitam estar nus, mortos, perscrutando apenas com sua alma, somente a alma de cada ser humano, imediatamente por ocasião de sua morte, isolado de todos os seus parentes e tendo deixado atrás na terra todas estas vestes magníficas, com o propósito de que o julgamento possa ser justo. Agora eu, ciente de tudo isso antes de vós, designei alguns de meus próprios filhos para serem juízes, 2 da Ásia, Minos e Radamanto, e 1 da Europa, Aeco. Estes, findas suas vidas, julgarão na campina da encruzilhada, onde nascem os 2 caminhos, um deles conduzindo às ilhas dos abençoados e outro ao Tártaro. Aqueles provenientes da Ásia terão Radamanto como juiz, enquanto caberá a Eco julgar os provenientes da Europa. A Minos concederei o privilégio da decisão final, caso os outros 2 fiquem em dúvida, que o julgamento dessa jornada da humanidade possa ser maximamente justo. Fecha aspas. E eis o que ouvi, Cállicles, e que acredito ser verdadeiro. De narrativas como essa, segundo minha avaliação, devemos concluir algo como o seguinte: a morte, pelo que me parece, não passa realmente da separação de 2 coisas, a alma e o corpo, uma do outro. E assim, uma vez separados uma do outro, cada um deles conserva a sua condição, tal como era quando o ser humano estava vivo. O corpo retém sua própria natureza e aos cuidados de que foi objeto, bem como as experiências permanecem nela totalmente manifestos. Por exemplo, se o corpo de alguém era grande por natureza devido à alimentação ou em função desses 2 fatores quando esse indivíduo era vivo, seu cadáver também será grande quando estiver morto. E se era gordo, continuará gordo também após sua morte, o mesmo valendo para tudo o mais. Ou ainda, se adotava a moda dos cabelos longos, também seu cadáver terá cabelos longos. Por outro lado, se o indivíduo tiver sido um criminoso inflexível, açoitado por seus crimes e que ostentava cicatrizes,
traços dos castigos infligidos ao seu corpo pelos látegos e outros golpes enquanto ainda vivo, essas marcas poderão ser vistas também no corpo humano. Ou se os membros de alguém foram partidos ou distorcidos enquanto a pessoa estava viva, essas mesmas coisas se mostrarão visíveis também quando a pessoa estiver morta. Em síntese, seja qual for a configuração corpórea que o indivíduo tenha adquirido em vida, é o que se manifestará também após sua morte, quer inteiramente, quer na maior parte durante algum tempo. E assim parece-me que o mesmo ocorre também com a alma, Cállicles. Uma vez separada a alma de um indivíduo do corpo, todos os seus dons naturais e as experiências a ela incorporadas em decorrência de suas várias atividades nela estão manifestos. Consequentemente, ao se apresentarem diante de seus juízes, os indivíduos da Ásia a Radamanto, este os deterá e inspecionará a alma de cada um, desconhecendo de quem é a alma. É frequente ele ter em suas mãos o grande rei. Essa é uma expressão do grande rei que está relacionada a Xerxes, o rei dos persas, considerado um dos homens mais poderosos e abastados do mundo antigo. Essa expressão, o grande rei, tá? Era usada para isso. Vamos lá, vou continuar porque não dá para parar nesse pedaço, né? Então, ele os deterá e inspecionará a alma de cada um, desconhecendo de quem é a alma. É frequente ele ter em suas mãos o grande rei ou algum outro rei ou potentado e notar que nada há de sadio em sua alma, mas que está completamente coberta de cicatrizes, uma massa de feridas, o produtos de atos de perjúrios e injustiças, coisas que cada uma de suas ações imprimiu em sua alma. Eu vou parar por aqui, depois eu volto um pouquinho, esse texto é belíssimo, recomendo ouvir novamente. Aqui ele fazendo uma descrição precisa do que é para ele a morte, essa separação do corpo e da alma, e da importância de se cuidar da alma e por quê. Então continuamos amanhã, se Deus quiser. Bye bye, pessoal.